Eu nunca imaginei que um casamento pudesse ser tão silencioso. Não o silêncio da paz, mas aquele silêncio pesado que ocupa espaço, que senta à mesa com você e dorme do seu lado. Meu nome é Valentina. Tenho 37 anos hoje, mas essa história começou quando eu tinha 33, cheia de planos, cheia de esperança e com a sensação de que finalmente tinha encontrado o homem certo. Ele era educado, tranquilo, nunca levantou a voz, nunca me desrespeitou, e talvez por isso mesmo eu tenha demorado tanto para perceber o que estava errado. No começo, eu achava bonito, achava que era maturidade, achava que era respeito. Ele não era daqueles homens que ficam passando a mão, fazendo comentários, olhando de um jeito estranho. Ele era contido, discreto, elegante no namoro. Quase não havia contato físico. Um abraço rápido, um beijo curto, sempre no rosto ou na testa. Eu dizia para mim mesma que era só o jeito dele. Cada pessoa demonstra carinho de uma forma, eu pensava. Quando ele pediu em casamento, chorei, não de dúvida, de emoção. Eu acreditava que estava entrando em uma relação sólida, segura, baseada em valores, e talvez estivesse, só não do jeito que eu imaginava. Os primeiros meses de casamento passaram rápidos. Casa nova, rotina nova, aprendendo a dividir o espaço, os horários, os silêncios, e foi aí que comecei a perceber. Ele dormia sempre do lado mais distante da cama. Virava para o outro lado rapidamente. Dizia que sentia calor ou que estava cansado. Nunca houve um toque espontâneo, nunca uma mão procurando a minha, nunca um abraço por trás enquanto eu cozinhava. Nada. No começo, eu ria de nervoso, fazia piada. Tentava quebrar o gelo. Você é feito de gelo, é? Eu dizia brincando. Ele sorria, mas não se aproximava. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e o que mais doía não era a ausência do toque, era a ausência da intenção. Eu me arrumava, mudava o cabelo, comprava roupas novas. Nada. Era como se eu fosse invisível dentro da própria casa. E o pior, ele agia como se isso fosse normal. Nunca me evitava de forma agressiva, nunca dizia não. Simplesmente não chegava perto. Era um afastamento educado, frio, silencioso. À noite, eu ficava acordada, olhando para o teto, tentando entender onde eu tinha errado, se eu tinha dito algo errado, se eu tinha mudado. Depois do casamento, a autoestima começa a morrer assim devagar. Sem barulho. Você continua funcionando por fora, mas por dentro, vai se perguntando se ainda é desejável, se ainda é mulher, se ainda é vista. Com 1 ano de casamento, eu já não perguntava mais. Tinha medo da resposta. Ou pior, do silêncio. Com 2 anos, eu já evitava o assunto. Era mais fácil fingir que não doía do que ouvir uma explicação vaga. E quando completamos 3 anos de casamento, eu já não chorava mais. Eu tinha me acostumado a viver ao lado de alguém que nunca me tocou, nem uma única vez, nem uma só vez. Mas o corpo guarda memória. E o coração também. E foi justamente quando eu achei que já tinha aceitado essa realidade que algo aconteceu. Algo pequeno. Algo aparentemente simples, mas que abriu uma porta que eu jamais imaginei que existisse. E quando essa porta se abriu, nada mais voltou a ser como antes. Foi numa terça-feira comum. Nada de especial. Um dia que deveria ser como todos os outros. Eu tinha saído mais cedo do trabalho porque não estava me sentindo bem. Dor de cabeça, cansaço acumulado, aquela sensação de estar vivendo no automático. Cheguei em casa antes do horário habitual, e isso quase nunca acontecia. A casa estava silenciosa, silêncio demais. A primeira coisa que estranhei foi o carro dele na garagem. Ele deveria estar trabalhando. Entrei devagar, deixando a bolsa sobre o aparador. Chamei o nome dele, em voz baixa,
sem saber exatamente por quê. Nenhuma resposta. Ouvi um barulho vindo do escritório. A porta estava encostada. Coisa rara. Ele sempre deixava tudo escancarado. Não era nada comprometedor. Não havia gritos. Não havia nada que, à primeira vista, justificasse o frio que começou a subir pela minha espinha. Eu bati levemente na porta. O barulho parou. Abri. Ele estava sentado à mesa, olhando para o computador. Rápido demais. Como quem fecha algo às pressas. Você chegou cedo, ele disse, sem me olhar nos olhos. Assenti com a cabeça. Disse que não estava me sentindo bem. Ele se levantou. Deu 2 passos na minha direção. E parou. Aquela distância invisível de sempre. Quer água? Perguntou. Água. Sempre água. Nunca um abraço. Eu disse que não. Fui para o quarto e me deitei. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Não foi ciúme, não foi raiva. Foi curiosidade. Pela primeira vez em 3 anos, eu senti que havia algo ali que eu não sabia. Não algo errado, necessariamente, mas algo escondido. Naquela noite, ele dormiu ainda mais distante, virado para a parede, como se estivesse se protegendo de mim. E foi nesse dia que comecei a reparar em coisas pequenas. O celular, sempre virado para baixo. A senha trocada com frequência. O computador bloqueado até dentro de casa. Nada disso, sozinho, significava alguma coisa. Mas tudo junto começava a formar um desenho. E o desenho não era o de uma traição comum. Não havia sinais clássicos, não havia perfume estranho, nem mensagens suspeitas, nem mudanças bruscas de humor. Era outra coisa, algo mais profundo, algo que parecia mais medo do que culpa. As semanas seguintes foram de observação silenciosa. Eu parei de perguntar, parei de insistir. Passei a observar. Percebi que ele evitava qualquer situação que pudesse gerar proximidade física. Se eu sentava perto no sofá, ele levantava dizendo que precisava pegar algo. Se eu encostava sem querer, ele se retraía, quase imperceptivelmente. Não era nojo, era pânico, e isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. Uma noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou sobre a mesa. Não era mensagem. Era um lembrete. A tela acendeu sozinha. E eu li. Não deveria ter lido, mas li. Era algo simples, escrito por ele mesmo. Consulta confirmada, menos quinta-feira. Nada mais. Nenhum nome, nenhuma clínica, mas havia algo naquele lembrete que me deixou inquieta. Talvez porque ele nunca mencionava consultas. Nunca ficava doente, nunca falava sobre médicos. Na quinta-feira, ele saiu mais cedo. Disse que tinha uma reunião. Eu não perguntei nada, apenas observei. Quando ele voltou, estava abatido, olhos cansados, silencioso além do normal. Sentou à mesa, ficou olhando para o prato sem comer. Foi nesse dia que percebi. Aquilo não era sobre mim. Nunca tinha sido. E essa constatação doeu. Mas também trouxe um estranho alívio, porque, pela primeira vez em 3 anos, eu parei de me culpar. E decidi que se ele não tinha coragem de falar, eu iria descobrir. Não por vingança, não por raiva, mas porque eu merecia entender o que estava vivendo. E foi essa decisão silenciosa que me levou, semanas depois, à verdade. Uma verdade que eu jamais imaginei ouvir. E que mudaria não só meu casamento, mas a forma como eu enxergava amor, respeito e coragem. Depois daquela quinta-feira, algo em mim mudou de lugar. Não foi uma mudança visível, mas foi definitiva. Eu passei a enxergar meu casamento como alguém que finalmente abre os olhos, depois de um longo tempo no escuro. Nada tinha mudado fora, mas tudo estava diferente dentro de mim. Eu não queria mais suposições. Não queria mais me culpar em silêncio. Não queria mais aceitar respostas vagas, só para evitar conflito. Eu queria verdade. Mas verdade não se arranca. Ela se constrói. E às vezes,
Se espera. Comecei devagar. Perguntas simples. Conversas aparentemente comuns. Perguntei como tinha sido o dia, se o trabalho estava puxado, se ele estava bem. As respostas continuavam educadas, corretas, superficiais. Era como conversar com alguém que aprendeu a viver por trás de uma parede invisível. Uma noite, jantávamos em silêncio quando ele comentou, quase sem querer, algumas pessoas não sabem lidar com expectativas. A frase ficou no ar. Como assim? Perguntei. Ele mexeu no prato. Pensou por alguns segundos. Depois respondeu. Às vezes a gente cresce achando que precisa ser algo que não é. Meu coração acelerou. Mas eu me mantive calma. E quem decide isso? Perguntei. Ele deu de ombros. A família. A sociedade. A gente mesmo. Depois disso, ele se levantou e foi lavar o prato. Conversa encerrada. Mas para mim, ela tinha acabado de começar. Passei a observar o passado com outros olhos. Lembrei de coisas que na época não tinham significado. O fato de ele nunca falar sobre relacionamentos antigos, nunca comentar sobre atração, nunca demonstrar interesse por ninguém. Não por mim, nem por outras pessoas. Era como se esse assunto não existisse no universo dele. Conversei com uma amiga próxima. Não dei detalhes. Apenas disse que me sentia sozinha dentro do casamento. Ela sugeriu terapia de casal. Disse que muitos homens têm dificuldade de demonstrar afeto. Que poderia ser criação rígida. Eu quis acreditar. Propus a ideia numa noite tranquila. Ele ouviu em silêncio. Depois respondeu. Eu preciso pensar. Pensar. Essa palavra passou a ser constante. Ele sempre precisava pensar, mas nunca chegava a uma conclusão. Os dias passaram. Nada mudou. Até que, numa tarde de domingo, encontrei algo que não estava procurando. Eu organizava um armário antigo, daqueles que guardam papéis esquecidos, notas antigas, documentos. No fundo, havia uma pasta. Dentro dela, laudos médicos antigos, muito antigos, datas de antes do nosso casamento, antes mesmo do nosso namoro. Li tudo com cuidado. Não havia nada gráfico, nada explícito, mas havia termos que eu não entendia completamente. Apenas uma conclusão clara. Ele havia passado por um processo longo de acompanhamento médico e psicológico. Meu coração disparou. Não por medo, mas por empatia. Tudo começou a fazer sentido. O medo do toque. O afastamento. O silêncio. Não era falta de amor. Era medo. Mas medo de quê? Fechei a pasta. Coloquei tudo exatamente como estava. Naquela noite, quando ele chegou, eu o olhei de um jeito diferente. Não como alguém rejeitada, mas como alguém que estava convivendo com um homem ferido. Isso mudou tudo. Mas ainda não era a verdade completa, era apenas a superfície. A verdade de verdade veio dias depois, em uma conversa que nenhum de nós dois estava preparado para ter. Uma conversa que começou com lágrimas, mas terminou com algo que eu nunca tinha sentido antes, naquele casamento. Honestidade. A conversa aconteceu numa noite chuvosa. Nada planejado, nada ensaiado. Às vezes, as verdades escolhem um momento por conta própria. Ele chegou mais cedo. Estava visivelmente cansado, os ombros caídos, o olhar distante. Eu servi o jantar em silêncio. Sentei à frente dele. Respirei fundo. A gente precisa conversar, eu disse. Ele levantou os olhos devagar. Não parecia surpreso. Parecia aliviado. Ficamos alguns segundos em silêncio, nos encarando. Era como se ambos soubéssemos que aquele momento estava atrasado há anos. Eu não quero brigar. Eu continuei. Eu só quero entender. Ele passou a mão no rosto. Apoiou os cotovelos na mesa. Eu sei, respondeu. E eu tenho medo disso há muito tempo. Medo? A palavra ecoou dentro de mim. Medo de quê?
Perguntei. Ele respirou fundo. Olhou para o chão. Depois para mim. Medo de não ser suficiente. Medo de te decepcionar? Medo de ser descoberto? Meu coração apertou. Descoberto como? Perguntei, com a voz baixa. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, tão longo que eu pensei que ele desistiria. Mas então, ele falou. Falou sem detalhes gráficos, sem exageros, com cuidado. Ele me contou que, muitos anos antes de me conhecer, tinha vivido experiências que o marcaram profundamente. Experiências que misturaram culpa, vergonha e uma sensação constante de inadequação. Disse que passou anos tentando entender a si mesmo, que procurou ajuda, que tentou se encaixar em expectativas que não eram dele. Ele não falava de desejo, falava de identidade, de medo, de confusão. Eu achei que, com o tempo, isso ia desaparecer, ele disse. Achei que o casamento ia me organizar por dentro. E naquele momento, tudo ficou claro. Não era rejeição, não era frieza, não era falta de amor. Era alguém tentando viver uma vida que não combinava com quem ele era por dentro. Eu senti muitas coisas ao mesmo tempo. Tristeza, compaixão e uma dor profunda por mim mesma. Porque, mesmo sem intenção, eu também estava presa numa história que não tinha sido contada inteira. Por que você nunca me disse? Perguntei. Ele enxugou os olhos, porque eu não queria te perder antes mesmo de te ter. Ficamos em silêncio novamente. A chuva batia forte na janela. O mundo seguia lá fora. Mas ali dentro, tudo tinha parado. E agora? Eu perguntei. Ele respirou fundo. Agora eu não sei. Só sei que não quero mais mentir. Nem para você. Nem para mim. Aquela foi a primeira noite, em 3 anos em que dormimos acordados. Conversando, chorando. Em silêncio, às vezes, não houve toque. E pela primeira vez, isso não doeu. Por quê? Havia algo novo ali. Algo raro. Verdade. Mas a verdade não resolve tudo de imediato. Ela apenas abre o caminho. E o caminho à frente. Era cheio de decisões difíceis. Decisões que colocariam em jogo não só o nosso casamento, mas o respeito que teríamos por nós mesmos. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo histórias profundas, reais e cheias de significado, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a manter esse trabalho vivo e a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias como essa. Agora, vamos continuar. Depois daquela conversa, nada voltou ao normal. Mas pela primeira vez, eu não queria que voltasse. A verdade tem esse efeito estranho. Ela não grita. Ela não empurra. Ela simplesmente fica ali, ocupando espaço, obrigando você a olhar. Nos dias seguintes, a casa parecia outra. Não havia mais aquele silêncio pesado. Mas também não havia leveza. Era um silêncio consciente. A gente conversava mais sobre coisas simples. Sobre o dia. Sobre o trabalho. Mas havia algo que não era dito. Algo que rondava cada frase. O futuro. Eu me peguei pensando em tudo que tinha vivido nos últimos 3 anos. Nos momentos em que me senti invisível. Nas noites em que chorei. Em silêncio. Na forma como pouco a pouco fui diminuindo para caber naquela relação. E ao mesmo tempo, eu pensava nele. Na pressão que carregava. No medo constante de ser quem era. Na tentativa desesperada de viver uma vida que parecia correta por fora, mas sufocante por dentro. Não havia vilões naquela história. Só 2 pessoas machucadas, cada uma à sua maneira. Uma noite, sentamos na sala, sem televisão, sem celular, só nós 2. Eu preciso ser honesta. Menos eu, disse. Pela primeira vez na nossa história. Ele assentiu. Já sabia. Eu te amo. Eu continuei. Mas eu não posso continuar vivendo como se minhas necessidades não existissem. Ele fechou os olhos por um instante. Eu sei, respondeu. E isso
é o que mais me dói. Conversamos por horas, sem acusações, sem gritos. Falamos sobre expectativas, sobre o que cada um imaginava quando decidiu casar. Ele me contou que, no fundo, sempre teve medo daquele momento. Medo de que, ao ser sincero, tudo acabasse. E eu percebi algo importante. Ele não me enganou por maldade. Ele se enganou primeiro. Tentou ser alguém que não era e me levou junto nessa tentativa. Eu nunca quis te ferir, ele disse. Mas eu sei que feri. E ouvir isso foi libertador, porque durante muito tempo eu me senti exagerada, sensível demais, carente demais. E ali, finalmente, alguém reconhecia a minha dor. Começamos a falar sobre possibilidades, caminhos, ajuda profissional, tempo, respeito. Mas também falamos sobre algo que eu evitava pensar: a possibilidade de seguir separados. Essa palavra ficou pesada no ar. Separados. Não como derrota, mas como escolha. Eu não quero te prender, ele disse. Nem quero continuar preso. Chorei. Muito. Não porque ele estava me deixando, mas porque, pela primeira vez, alguém estava me dando permissão para escolher. Naquela noite, dormimos em quartos separados, por decisão conjunta. E foi a melhor noite de sono que tive em anos. Não porque doeu menos, mas porque, finalmente, não havia mentira. No dia seguinte, acordei com uma clareza estranha, como se algo tivesse se reorganizado dentro de mim. Eu me olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, me reconheci. Eu não era rejeitada. Eu não era invisível. Eu era uma mulher que tinha ficado tempo demais tentando salvar algo sozinha. E isso muda tudo. Mas a decisão final ainda estava longe. E os próximos passos exigiriam coragem. Dos dois. Coragem para não transformar amor em prisão e respeito em obrigação. Os dias que se seguiram foram estranhos. Não estranhos no sentido ruim, mas estranhos como tudo aquilo que é novo depois de muito tempo preso ao mesmo lugar. A casa ficou mais organizada, não por esforço, mas porque o clima estava diferente. Não havia mais tensão escondida nos cantos. Conversávamos com respeito, com cuidado, como duas pessoas que finalmente tiraram a armadura. E ao mesmo tempo, eu senti uma dor profunda, não aquela dor explosiva de uma briga, mas a dor madura de quem entende que amar não é suficiente para sustentar tudo. Passei a sair mais sozinha, caminhar no fim da tarde, sentar num café e observar pessoas. E foi nessas caminhadas que comecei a me reencontrar. Percebi o quanto eu tinha diminuído meus desejos para não incomodar, o quanto tinha engolido perguntas para manter uma falsa harmonia, o quanto tinha aprendido a aceitar menos do que precisava, chamando isso de maturidade. Uma tarde, sentei num banco de praça e chorei. Não por ele, mas por mim. Pelos anos em que me questionei, pelos dias em que achei que o problema era meu corpo, minha idade, minha forma de amar. E naquele banco, sozinha, tomei uma decisão silenciosa. Eu não iria mais negociar comigo mesma. Quando voltei para casa naquela noite, ele percebeu algo diferente. Não precisei dizer nada. Você está diferente, ele comentou. Estou, respondi. Estou começando a me ouvir. Ele assentiu. Sem defesa, sem medo. Eu também menos disse. Começamos a falar sobre o que cada um queria para o futuro, sem promessas, sem pressa. Ele falou sobre a necessidade de viver com verdade, de não se esconder mais, de não usar o casamento como abrigo contra quem ele era. E eu falei sobre a minha necessidade de ser vista, de ser inteira numa relação, de não me sentir culpada por querer proximidade, afeto, parceria. Foi uma conversa longa, dolorosa, mas limpa.
Nenhum de nós estava errado, mas também nenhum de nós estava no lugar certo. Decidimos dar um tempo, não para testar saudade, mas para respirar. Ele foi ficar na casa de um amigo. Eu fiquei, na primeira noite sozinha, caminhei pela casa, em silêncio. Sentei no sofá, olhei para o quarto, e pela primeira vez, não senti abandono. Senti liberdade misturada com medo, mas principalmente senti dignidade. Comecei terapia. Por mim. Não para salvar um casamento, mas para entender por que aceitei tanto por tanto tempo. Descobri coisas importantes sobre limites, sobre amor próprio, sobre o perigo de confundir empatia com autoanulação. Enquanto isso, ele também buscava ajuda, não para mudar quem era, mas para aceitar. Meses se passaram. Conversávamos de vez em quando, com respeito, com carinho, até que chegou o dia da decisão final. Sentamos frente a frente, calmos. Eu te amo, ele disse. Mas não da forma que você precisa. E eu te amo, respondi. Mas aprendi que amor não pode ser ausência. Nos olhamos longamente, sem raiva, sem ressentimento. Decidimos encerrar o casamento, não como fracasso, mas como um ato de honestidade tardia. Assinamos os papéis em silêncio. Depois nos abraçamos, um abraço longo, respeitoso, cheio de gratidão. Quando saí do cartório, o sol estava forte, e eu respirei fundo. Não havia vitória, nem derrota. Havia aprendizado. E essa história, que começou com dor e silêncio, estava se transformando em algo maior. Mas ainda havia um último capítulo a ser vivido, o mais importante, o da reconstrução. Existe um tipo de silêncio que só aparece depois que algo termina. Não é o silêncio da solidão imediata. É o silêncio da ausência de expectativa. Ninguém mais ia chegar, ninguém mais ia explicar, ninguém mais ia prometer. Isso, curiosamente, foi assustador e libertador ao mesmo tempo. Nos primeiros dias, após o fim do casamento, acordei várias vezes, sem saber exatamente o que sentir. Não era tristeza o tempo todo. Também não era alívio completo. Era um vazio novo, um espaço que eu ainda não sabia como ocupar. A casa parecia maior, os cômodos mais claros, e ao mesmo tempo, cheios de lembranças silenciosas. Não houve drama, não houve disputa, cada um seguiu seu caminho com respeito. E foi isso que mais me marcou. A maturidade daquele fim. Mas maturidade não impede dor, ela só impede que a dor vire destruição. Voltei a trabalhar com mais foco. Voltei a me arrumar para mim. Voltei a fazer coisas simples que eu tinha abandonado sem perceber. Passei a cozinhar ouvindo música, a caminhar sem pressa, a dormir no meio da cama. E aos poucos, fui percebendo algo importante. Eu não estava recomeçando do zero, eu estava recomeçando de um lugar mais consciente. Na terapia, comecei a revisitar minha própria história, minha infância, minhas referências de amor. Percebi o quanto eu aprendi cedo a ser compreensiva demais, a aceitar silêncios, a achar que amar era esperar. E isso me colocou, sem que eu percebesse, numa relação onde minhas necessidades eram sempre secundárias. Não por maldade, mas por padrão. Comecei a aprender a dizer não, sem culpa, sem explicação longa. Aprendi que empatia não exige sacrifício constante, que respeito não deve custar identidade. Meses depois, reencontrei meu ex-marido para uma conversa final. Sem assuntos pendentes, sem ressentimentos. Ele estava diferente, mais leve, mais inteiro. Eu precisava passar por tudo isso. Ele disse, mesmo que tenha doído em você, assenti, porque era verdade. E eu precisava aprender a ir embora menos. Respondi. Nos despedimos com carinho, com gratidão, sem promessas. E foi nesse momento que percebi.
Nem todo amor que termina foi um erro. Alguns amores existem para ensinar. Não para durar, mas a história ainda não tinha terminado. Porque a parte mais delicada era aprender a confiar de novo. Não em outra pessoa, mas em mim mesma. A confiança não voltou de uma vez, ela não bateu. A porta dizendo que estava pronta. Ela foi chegando devagar, quase sem aviso. No começo, eu duvidava de mim mesma, das minhas escolhas, da minha intuição. Eu me perguntava se tinha sido egoísta, se deveria ter aguentado mais, se amor não era exatamente isso. Permanecer, mesmo quando dói, mas aos poucos, fui entendendo algo que ninguém tinha me ensinado. Permanecer não é virtude, quando custa a própria essência. Comecei a escrever. Não para publicar, mas para organizar o que estava bagunçado por dentro. Escrevia sobre o que senti, sobre o que calei, sobre o que aceitei, achando que era normal, e relendo minhas próprias palavras, percebi o quanto eu tinha sido forte em silêncio. Não fraca. Forte demais, forte a ponto de me anular. Passei a prestar atenção em pequenas coisas, no meu corpo, nas minhas emoções. Quando algo me incomodava, eu não empurrava para debaixo do tapete. Eu escutava. Aprendi que desconforto é linguagem, e que ignorá-lo por muito tempo cobra um preço alto. Houve dias difíceis, datas que doíam, momentos em que eu sentia falta, não da pessoa, mas da ideia de ter alguém, e isso também foi um aprendizado importante. Saudade nem sempre é de alguém, às vezes é de uma versão de futuro que a gente criou e precisou enterrar. Com o tempo, comecei a sair com amigas, a rir sem culpa, a fazer planos pequenos, só meus. Nada grandioso, nada apressado. Eu não queria provar nada para ninguém, eu só queria viver com verdade. Em uma dessas conversas, uma amiga me perguntou se eu tinha medo de amar de novo. Pensei bastante antes de responder. Não, eu disse. Tenho medo de me perder de novo. E essa resposta me surpreendeu, porque ela mostrava o quanto eu tinha crescido. Eu não estava fechada para o amor. Eu estava aberta para mim. E isso muda completamente o tipo de relação que a gente permite entrar. Comecei a perceber que maturidade emocional não é saber lidar com o outro, é saber lidar consigo. É reconhecer limites. É sair quando algo fere, mesmo que ainda exista carinho. É entender que não é possível salvar alguém se, para isso, você precisa se afogar. E aos poucos, aquela dor antiga foi se transformando em respeito pela minha própria história. Eu não me arrependia mais. Eu compreendia que fiz o melhor que pude com a consciência que tinha, e que crescer também significa perdoar a si mesma. Quando completei 1 ano, desde o fim do casamento, fiz algo simbólico. Arrumei a casa, abri as janelas, troquei alguns móveis de lugar. Não para apagar o passado, mas para mostrar que ele não mandava mais no espaço. E naquele dia, senti algo raro. Paz. Não aquela euforia de começo, mas a paz profunda de quem está em casa dentro de si. A história estava quase completa, mas ainda faltava fechar o ciclo com a mensagem mais importante de todas, aquela que só quem viveu entende. Existe uma ideia muito vendida por aí de que seguir em frente é esquecer, apagar, substituir. Mas isso nunca fez sentido para mim. Seguir em frente, eu aprendi, é carregar a história sem deixar que ela pese. Eu não apaguei meu casamento da memória. Eu o reorganizei dentro de mim. Passei a enxergar aqueles 3 anos, não como tempo perdido, mas como um período de aprendizado intenso. Aprendi sobre limites. Aprendi sobre escuta. Aprendi, principalmente, sobre a importância de não se abandonar para caber na vida de alguém. Percebi o quanto é fácil confundir silêncio com paz. E o quanto é perigoso romantizar a ausência de conflito, quando na verdade,
o conflito só tá sendo empurrado pra dentro. Eu vivi anos sem brigas, sem discussões, sem explosões, e ainda assim, vivi profundamente ferida. Isso me ensinou algo que carrego até hoje. Relacionamento saudável não é aquele sem atritos, é aquele onde existe espaço para existir por inteiro. Com o tempo, comecei a conversar sobre minha história com outras mulheres, sem detalhes, sem exposição, e me surpreendi com a quantidade de olhares que se reconheciam no meu. Mulheres que também estavam em relações onde eram compreensivas demais, onde eram pacientes demais, onde esperavam demais. Não porque eram fracas, mas porque foram ensinadas a cuidar antes de pedir cuidado. E cada conversa dessas reforçava algo em mim. Minha história precisava ser ressignificada, não escondida. Eu não tinha vergonha do que vivi, eu tinha consciência. Passei a construir uma rotina que fazia sentido para mim. Trabalho, descanso, silêncio, companhia, tudo em equilíbrio. E, nesse processo, algo curioso aconteceu. Eu parei de procurar respostas no outro. Não precisava mais entender completamente o passado dele, nem justificar as escolhas que fizemos. Eu precisava apenas honrar a mulher que eu tinha me tornado. Algum tempo depois, conheci alguém novo. Não foi um romance arrebatador. Não foi um encontro cinematográfico. Foi simples, uma conversa boa, um riso fácil, respeito, desde o início. E eu percebi algo importante. Não era sobre aquela pessoa, era sobre mim. Sobre como eu agora sabia reconhecer presença. Sobre como eu não ignorava sinais. Sobre como eu não tinha mais medo de dizer o que sentia. Não me joguei, não me fechei, apenas observei. E isso para mim já era uma vitória enorme, porque eu tinha aprendido que amor não deve ser adivinhação, não deve ser espera infinita, não deve ser silêncio constante. Amor precisa ser diálogo, presença, coerência. E, pela primeira vez, eu estava preparada para isso. Não porque alguém tinha mudado, mas porque eu tinha. E essa foi a maior transformação de toda a história. Mas ainda faltava algo. Faltava colocar em palavras a lição final, aquela que fecha o ciclo e transforma a dor em sabedoria. Houve um momento específico em que percebi que aquela história tinha finalmente mudado de lugar dentro de mim. Não foi em um dia especial, não foi numa data marcante, foi num detalhe pequeno. Eu estava sentada à mesa de um café, observando pessoas conversarem ao redor. Casais rindo, outros discutindo baixinho, gente sozinha, distraída no celular, e de repente, me dei conta de algo simples e poderoso. Eu não estava comparando minha vida com a de ninguém. Durante muito tempo, eu observei outras mulheres tentando entender o que eu não tinha, o que me faltava, o que eu precisava mudar para ser escolhida. Naquele dia, isso não existia mais. Eu não queria viver a vida de ninguém, eu queria viver a minha, do jeito que fizesse sentido. E isso é libertador. Percebi que a dor que eu carreguei por tanto tempo tinha se transformado em critério. Ela deixou de ser ferida, aberta, e virou referência. Hoje eu sei exatamente o que não aceito mais. Não por rigidez, mas por respeito. Eu não aceito silêncio prolongado. Não aceito ausência disfarçada de tranquilidade. Não aceito relações onde só um se adapta o tempo todo. E isso não me tornou amarga, me tornou clara. Comecei a perceber como a clareza assusta quem ainda vive no escuro, e como ela atrai quem também está disposto a viver com verdade. As conversas ficaram mais diretas, as escolhas mais conscientes. Não havia mais espaço para talvez, nem para quem sabe um dia. Se era para caminhar ao lado de alguém, seria de forma inteira. Se não fosse possível, eu sabia ficar só. E essa foi uma das maiores conquistas da minha vida. Entendi que solidão não é estar sem alguém, é estar com alguém. E não poder ser quem você é.
Eu vivi isso por 3 anos. E sobrevivi mais do que isso. Aprendi que amor sem presença vira ausência emocional, que empatia sem limite vira autoabandono, que silêncio constante não é paz, é adiamento. E essas lições não vieram dos livros, vieram da vivência. Hoje, quando penso naquele casamento, não sinto raiva, não sinto vergonha. Sinto gratidão pelo que aprendi, e respeito pela coragem que tive, mesmo tarde, de escolher a mim mesma. Se eu pudesse falar com a mulher que eu era no início daquela história, diria apenas uma coisa: você não está pedindo demais. Está pedindo para a pessoa errada. E isso muda tudo. A história já estava quase completa. Faltava apenas Fétila com aquilo que toda experiência difícil precisa deixar. Sabedoria compartilhada. O último capítulo não seria sobre dor. Seria sobre sentido. Existe um tipo de crescimento que não vem de cursos, livros ou conselhos. Ele nasce da experiência crua, daquilo que a gente vive quando não há roteiro, quando não há preparo, quando não há manual. E foi isso que aquela história me deu. Maturidade emocional, não aquela maturidade rígida, fria, fechada, mas uma maturidade serena, firme, consciente. Eu passei a entender que nem tudo que é calmo é saudável. Nem tudo que é silencioso é paz. Nem tudo que é estável é seguro. Às vezes, a estabilidade é só acomodação. Passei a olhar para os relacionamentos ao meu redor com outros olhos. Vi casais que nunca brigavam, mas também nunca conversavam de verdade. Vi relações longas, sustentadas por medo de recomeçar, não por amor. E percebi o quanto eu quase me tornei isso. Uma mulher que teria aprendido a viver em silêncio, chamando isso de maturidade. Mas a vida me puxou para fora desse lugar. E por mais que tenha doído, foi um presente. Hoje, eu ensino algo simples para quem conversa comigo. Não romantize o que te apaga. Não normaliza o que te diminui. Não justifique o que te machuca, só porque não é explícito. Dor silenciosa também é dor. Ausência emocional também machuca. Negligência afetiva também deixa marcas. E essas marcas não aparecem no corpo, mas moldam a alma. Eu não saí daquela história como vítima. Saí como alguém mais inteira, porque eu entendi que amor não é esforço solitário, não é resistência contínua, não é adaptação infinita. Amor é construção conjunta, é presença dos dois lados, é cuidado mútuo, é espaço para existir sem medo. Se não existe isso, existe convivência, não relação. E essa diferença muda tudo. Passei a valorizar pequenas coisas. Ser ouvida, ser considerada, ser tocada emocionalmente antes de qualquer coisa, porque o toque mais importante não é o físico, é o emocional, é ser percebida, é ser incluída, é ser escolhida todos os dias. E isso não pode ser implorado. Tem que ser natural. Hoje, quando alguém entra na minha vida, eu não busco intensidade, busco coerência. Não busco promessas, busco presença. Não busco urgência, busco constância. E isso só é possível quando você aprende a não negociar sua essência. Essa história começou com uma ausência de toque. Mas no fundo, nunca foi sobre isso. Foi sobre a ausência de conexão, de verdade, de presença emocional. E entender isso mudou tudo. Eu não fui rejeitada como mulher. Eu vivia ao lado de alguém que não conseguia se conectar da forma que eu precisava. Isso não me diminui, isso apenas mostra que nem todo encontro é destino. Alguns encontros são lições, e as lições mais profundas quase nunca são confortáveis, mas são transformadoras. A história já estava pronta para o último capítulo. O capítulo da síntese, da mensagem final, do fechamento com sentido. Há um momento na vida em que a gente para de perguntar por quê
e começa a perguntar para quê. Esse momento não vem rápido. Ele não vem enquanto a ferida ainda está aberta. Ele só chega quando a dor já ensinou tudo o que precisava ensinar. Durante muito tempo, eu tentei entender o motivo do silêncio, o motivo da distância, o motivo de nunca ter sido tocada. Eu achava que, se entendesse o motivo, a dor diminuiria, mas aprendi algo diferente. A dor não diminui quando a gente entende o outro. Ela diminui quando a gente se entende. Quando eu finalmente parei de buscar respostas fora e comecei a olhar para dentro, tudo mudou. Eu entendi que permaneci naquele casamento não só por amor, mas por medo. Medo de recomeçar. Medo de admitir que algo essencial faltava. Medo de ouvir que eu deveria ter percebido antes. E admitir isso foi libertador, porque me mostrou que eu não fui ingênua. Fui humana. Eu quis acreditar. Eu quis cuidar. Eu quis dar tempo. E isso não é erro. É intenção boa no lugar errado. Aprendi que não basta amar alguém. É preciso que esse amor encontre espaço para existir. Caso contrário, ele vira espera. E espera demais. Vira abandono silencioso. Hoje, quando olho para trás, vejo uma mulher que tentou de todas as formas possíveis fazer dar certo. Conversou quando teve coragem. Silenciou quando achou que era maturidade. Esperou quando acreditou que o tempo resolveria. E vejo também uma mulher que, mesmo tarde, escolheu sair. Isso também é coragem. Nem toda coragem faz barulho. Algumas são silenciosas, firmes e definitivas. Depois do fim, vieram muitas reflexões sobre casamento, sobre expectativas, sobre o que realmente sustenta uma relação ao longo do tempo. Entendi que casamento não é contrato de resistência, é acordo de presença, que não adianta dividir a casa se não se divide a vida, que não adianta dividir o sobrenome se não se divide o afeto, e que ninguém deveria se acostumar a ser invisível para manter uma estrutura em pé. A estrutura pode até permanecer, mas a pessoa vai se desfazendo por dentro. Eu quase me desfiz. E reconhecer isso me trouxe respeito por mim mesma. Hoje, eu sou uma mulher mais atenta, não desconfiada, atenta. Atenta aos sinais sutis, às conversas evitadas, às distâncias disfarçadas de tranquilidade. Aprendi que o corpo fala, que o silêncio comunica, que a ausência constante é uma forma de resposta. E aprendi, acima de tudo, que não é egoísmo querer reciprocidade. É dignidade. Se alguém não consegue te oferecer presença, isso não te diminui, apenas indica incompatibilidade. E incompatibilidade não é falha moral. É realidade. Essa compreensão mudou a forma como eu me relaciono com tudo. Com pessoas, com trabalho, com expectativas. Eu passei a escolher lugares onde posso existir, sem me explicar demais, sem me adaptar o tempo todo, sem me diminuir, para caber. E isso trouxe uma paz que eu nunca tinha sentido antes. A história já estava praticamente encerrada. Faltava apenas o último capítulo, aquele que amarra tudo, que transforma a dor em mensagem e experiência em sabedoria compartilhada. Hoje, quando conto essa história, não conto com tristeza, conto com respeito. Respeito pela mulher que eu fui, respeito pelo homem que fez parte da minha vida, e principalmente, respeito pela jornada que precisei viver para me tornar quem sou agora. Eu tenho 37 anos. Não carrego cinismo. Não carrego amargura. Carrego consciência. Aprendi que nem todo casamento termina porque faltou amor. Alguns terminam porque faltou verdade. E a verdade, quando ignorada por tempo demais, cobra um preço alto. Meu casamento não foi um erro. Foi uma etapa difícil, silenciosa, solitária em muitos momentos, mas profundamente transformadora. Hoje, eu sei que amor
não é suportar indefinidamente. Não é esperar que o outro mude enquanto você se apaga. Não é se convencer de que a ausência emocional é normal, só porque não há gritos ou conflitos. Amor é presença, é troca, é sentir que você existe no olhar do outro. Quando isso não acontece, algo essencial está faltando. E aceitar isso não é fracasso, é maturidade. Eu não saí daquela relação menor. Saí maior. Maior porque aprendi a me escutar. Maior porque aprendi a ir embora sem ódio. Maior porque aprendi que ficar também pode ser uma escolha errada. Hoje, vivo de forma mais simples, mais honesta. Não busco relações perfeitas. Busco relações verdadeiras, onde o silêncio não é fuga, onde o carinho não é promessa vaga, onde a presença não precisa ser pedida. E se isso não existir, eu sei ficar comigo. Essa é a maior lição que essa história me deixou. Quando você aprende a não se abandonar, nenhuma ausência te destrói. Se você está vivendo algo parecido, se sente que está sempre esperando, se sente que precisa diminuir o que sente para manter uma relação, saiba de uma coisa: você não está pedindo demais. Está pedindo para a pessoa errada, e reconhecer isso pode doer, mas liberta. Essa história começou com uma ausência de toque, mas terminou com um reencontro comigo mesma. E isso fez toda a diferença. Quero agradecer de coração a você que ficou comigo até o final dessa história. Obrigada por ouvir, por sentir, por refletir junto comigo. Se essa história fez sentido para você, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar compartilhando histórias profundas, humanas e cheias de significado como essa. Até a próxima história. E lembre-se, sabedoria também nasce da dor. Quando a gente escolhe aprender.